Ventos temporais sopram os ventos sobre os canaviais. Mudam as folhas, mudam as penas, revoam os pardais, amadurecem frutos pelos quintais. Mas o Senhor do tempo não troca o modo de nos amar. Vive quem é tocado por seu olhar. Seu braço forte estende, ampara quem já não pode andar, dá novo alento para continuar. Correm os dias, correm os meses, rolam as estações, tombam governos, surgem novas nações. Nascem estrelas, morrem cometas, fazem grandes constelações, fazem-se mapas, perdem-se amplidões. O universo inteiro não cabe dentro do coração, que do infinito fez sua habitação. Eternidade é pura, ternura é Deus quando estende a mão, faz primavera nova brotar do chão. O universo inteiro não cabe dentro de um coração, que do infinito fez sua habitação. Eternidade é pura, ternura é Deus quando estende a mão e faz primavera nova brotar do chão. Faz primavera nova brotar do chão. Faz primavera nova brotar do chão. Contigo o deserto floresce, contigo amanhã amanhece, contigo a tristeza se esquece de entristecer. Teu sopro é que move as areias, teus olhos acendem candeias, teus dedos desfazem as teias que querem prender. Contigo a mesa é posta, contigo a festa se alonga, contigo a casa vazia se enche outra vez. A fonte exaurida renasce, a ovelha perdida aparece, a pedra maciça desfaz-se perante o teu ser. Teu peito é que dita o compasso, o
missão é semear corajosamente a bondade e o amor, toda compaixão. A missão é semear corajosamente a bondade e o amor, toda compaixão. A missão é semear corajosamente a bondade e o amor, a bondade e o amor, toda compaixão, mais uma vez. A missão é semear corajosamente a bondade e o amor, toda compaixão. Amém. E estender a nossa mão, afagar a terra, ver a vida florescer dentro do sertão. Estender a nossa mão, afagar a terra, ver a vida florescer dentro do sertão. A missão é semear. A missão é semear corajosamente a bondade e o amor, toda compaixão. A missão é semear corajosamente a bondade e o amor, toda compaixão. Estender a nossa mão, afagar a terra, ver a vida florescer dentro do sertão. A missão é semear. A missão é semear corajosamente ver a vida florescer toda compaixão. Estender a semear corajosamente ver a vida florescer toda compaixão, toda compaixão. Essa canção foi escrita para a gente cantar junto. E ela foi escrita para essa comunidade. Essa é a primeira canção que a gente está compartilhando. Já temos mais duas canções. Que já estão feitas, esperando a hora certa. Mas essa é uma delas que a gente vai cantar. A ideia é a seguinte: que a gente cante todos os cânticos que a igreja canta por aí afora, e os hinos tradicionais, que a gente não pode esquecer, né? Aqueles hinos antigos. Mas que a gente também tem alguns cânticos que sejam da casa, sejam nossos, que contem a nossa história. Então esse é o primeiro canto, que depois a gente vai aprendendo melhor. Muito bem. Sobrou-me a missão de trazer a última mensagem do livro de Profeta Joel. Isso, né? Então vamos lá. Profeta Joel é um livro breve, né? Só 3 capítulos, mas nem por isso fácil, né, para a gente entender tudo que está ali. Claro que a gente não vai entender tudo que está ali, mas mesmo assim é um desafio. Mas em Joel capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 17, embora a seleção tenha sido a partir do versículo 18, né? Mas eu vou ler o 17 junto, porque toda essa passagem faz parte de um pensamento só. Eu vou ler na minha tradução, que diz assim: então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habito em Sião, o meu santo monte, e Jerusalém será santa, e estrangeiros jamais a conquistarão. Naquele dia os montes gotejarão vinho novo, e das colinas manará leite. Todos os ribeiros de Judá terão água corrente. Uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias.
Mas o Egito ficará desolado. Edom será um deserto arrasado por causa da violência feita ao povo de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá será habitada para sempre, Jerusalém por todas as gerações. Sua culpa de sangue, você do Egito, você de Edom, sua culpa de sangue ainda não perdoada, eu a perdoarei. O Senhor habita em Sião. Amém. Que as palavras dos nossos lábios, que meditar no nosso coração, sejam agradáveis na presença do Senhor. Joel então traz, no início do livro, no capítulo 1, mensagens de cataclismo, de catástrofe. Ele fala de uma peste de gafanhotos que é tão densa que escurece o céu. Essa nuvem de gafanhotos tão escura, tão densa, vai devorando tudo que tem pelo caminho. Não sobra uma folha de trigo, não sobra um grão de trigo, não sobra uma folha de oliveira, não sobra um grãozinho de videira, não sobra nada, nem a grama, nem o capim. Tudo é varrido, tudo é devastado. E o profeta anuncia essa coisa catastrófica que está vindo, né? Que traz uma crise. Ele fala dessa crise, uma crise ambiental, ele fala de uma crise econômica, porque quando os gafanhotos levam tudo, as pessoas perdem suas safras, suas colheitas, fica todo mundo quebrado. E é uma crise política também em Israel, né? Uma crise de poder, uma crise de autoridade, uma crise de legitimidade, uma crise de justiça também, porque aqueles que têm alguma coisa se agarram àquilo que têm, e a injustiça se torna tão terrível, porque os pobres vão ficando cada vez mais pobres e os ricos vão ficando cada vez mais ricos. E assim a gente tem em Jerusalém essa mesma desgraça que acontece no nosso mundo, essa desigualdade que é tão dolorosa e que gera violência, gera revolta, gera morte. Nós sabemos tão bem disso, né? Então, ele vem trazendo essas mensagens de advertência, chamando a atenção dos anciãos, das moças, do pessoal que gosta de vinho, dos agricultores, dos agropecuários, do agronegócio, né? Dos sacerdotes, todos os habitantes, lá no capítulo 2, ele chama todo mundo, olha, todo mundo, vem para fora, vem para a rua, vamos nos reunir e vamos clamar perdão ao Senhor, tenha misericórdia diante desse dia terrível que está chegando, que é o dia do Senhor. Mas ele também fala de restauração no capítulo 2. Ele fala também do derramamento do Espírito Santo no capítulo 2. O Espírito Santo será derramado sobre o povo de Israel. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Ele fala também no versículo que eu acabei de ler, no versículo 17, né, ele fala sobre a síntese, a coisa mais importante nesse tempo de crise é saber que o Senhor está conosco, é saber que o Senhor habita conosco. Essa é a grande mensagem do livro do profeta Joel. O Senhor está conosco. Essa é a mensagem também do livro de Jó, porque o livro de Jó, a gente tem ali grande sofrimento, né? Vocês lembram daquele sofrimento do Jó, né? Perdeu sua família, perdeu sua saúde, perdeu sua riqueza, perdeu tudo. E sobrou para ele apenas uma coisa, que na verdade é a coisa mais importante que existe. Sobrou para ele a presença do Eterno, a presença do Altíssimo. Então Joel está dizendo a mesma coisa para nós nessa noite. E eu queria falar sobre essa passagem, né? Lembrando também de alguma coisa da nossa história do nosso país, lembrando da revolta dos Canudos, um negócio que a gente estudou na escola, não sei se vocês se lembram disso, mas você já estudou isso na escola, a revolta de Canudos, né, que ocorre lá no interior da Bahia, lá no alto da Bahia, já na fronteira com o Sergipe, fronteira com o Pernambuco, mas no sertão havia um povo pobre, miserável, e havia uma crise de seca muito grande, e eles, sob a liderança de um religioso chamado Antônio Conselheiro, eles saíram buscando uma terra prometida, uma terra onde manda leite e mel, e eles saíram pelo sertão do Brasil à procura dessa terra, encontraram um lugar. Encontraram um vale e lá começaram a construir suas cabanas, suas casas, construir uma igreja e ali viver. Acontece que o governo do Brasil, que tinha acabado de se transformar em república, porque tinha acabado a monarquia, tinha expulsado Dom Pedro II do poder e os militares governavam o Brasil naquela época. E a nossa primeira república já começou com o golpe militar, né? Já começando assim.
E os militares passaram a combater esse povo que vivia lá em Canudos, achando que eles eram monarquistas, que eles eram defensores do rei, que eles eram um povo de fanáticos. E eles foram lá resolver o problema, mandaram um agrupamento do exército, com canhões, com metralhadoras, eles foram para lá, e os sertanejos derrotaram o exército brasileiro. Aí o governo mandou o segundo grupo de militares, e os sertanejos botaram os militares para correr pela segunda vez. Pela terceira vez, juntaram o militar mais terrível que havia no Brasil, que naquela altura morava em Florianópolis, era o Moreira César. Moreira César, ele tinha o apelido de o arrancador de cabeças. O arrancador de cabeças. Mandaram o Moreira César para lá, para combater esse povo de Canudos, esses revoltados, que iam atrás do Messias. E ele foi derrotado e morreu lá. O exército só conseguiu vencer Canudos na quarta tentativa. Depois de um ano, o governo brasileiro mandou mais um grupo de gente para lá, soldados, e eles conseguiram destruir totalmente Canudos. Eles mataram 25 mil pessoas. 25 mil pessoas. Bastante. É uma cidade, praticamente. E assim, se apagava uma página interessante, importante da história do Brasil, porque é a maior revolução que a gente já teve no Brasil social, que é a Revolta de Canudos. E o conselheiro tinha uma frase que ele dizia assim: o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Ele dizia isso. O sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão no dia do Senhor. E ele, com essa mensagem sobre o Apocalipse, sobre o dia do Senhor, ele viveu ali a sua vida até ser então morto. Hoje, engraçado, hoje está chegando pela primeira vez, né? Está chegando água no sertão, do alto sertão lá do norte da Bahia, a água do Rio São Francisco. A transposição da água do São Francisco está chegando ao final agora, né? Então, a ideia era resolver o problema da seca no Nordeste. E esse problema já tem centenas e centenas de anos. 150 anos aquele povo sofre, como o povo de Israel também sofreu uma falta de água. Então, eu queria trazer nessa noite a mensagem respondendo a seguinte pergunta: do que falam estas últimas profecias de Joel? Quais são as palavras finais de Joel para nós, né? Ou para o seu povo? E a primeira palavra que Joel traz nessa passagem que a gente acaba de ler é sobre a importância de se conhecer a Deus e de saber que Ele habita conosco. Então esse é o primeiro ponto, que está no versículo 17. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que habita em Sião, meu santo monte. Vocês saberão que eu sou o Senhor. O propósito último de Deus é que o seu povo o conheça. Traduzindo para nós, o propósito último de Deus, o propósito mais importante, o mais importante propósito de Deus na nossa vida é que a gente possa conhecê-lo. Porque só Ele é Senhor da nossa vida. E porque só dele vem a nossa segurança. Então essa singularidade, esse entendimento que só o Senhor é Deus e não outro, não há outros deuses além do Senhor, é algo muito importante para o povo judeu e para nós também, né? O povo judeu ora o Shema, aquela passagem de Deuteronômio, né? Deuteronômio 6, ouve Israel, só o Senhor é Deus, né? E a Ele adorarás. A gente pode ler lá em Deuteronômio capítulo 6, eu vou ler aqui para ler para vocês essa oração do Shema Israel, que os judeus na sinagoga nesse momento eles colocam a mão assim na testa, assim, ó, nos olhos, na verdade, eles fecham os olhos quando chega nessa hora dessa passagem. Eles oram 3 vezes ao dia essa oração, né, que está no Deuteronômio 6. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje eu te ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentados à mesa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços, prende-as na testa, escreve-as nos batentes das portas da sua casa, seus portões. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Essa é a oração que eles fazem 3 vezes ao dia. Porque só o Senhor, esse Deus único, só Ele deve ser temido, amado, servido incondicionalmente. A sua presença é o centro da nossa vida. Um pensador importante para nós, da igreja presbiteriana, foi João Calvino, né? Ele escreveu uma obra aos 20 e poucos anos, 22 anos, 22 ou 24 anos, não lembro bem, 20 e poucos anos. Calvino escreveu uma obra que é uma obra de aço, chamada As Institutas de Calvino. E ele começa esse livro, essa obra, que é uma síntese dos ensinamentos das Escrituras, ele começa dizendo ou falando sobre o verdadeiro conhecimento. Qual é o verdadeiro conhecimento? Qual é a verdadeira sabedoria da nossa vida? Calvino fala. Primeiro, conhecer a Deus. Segundo, conhecer a si mesmo. Conhecer a Deus para conhecer a si mesmo. Quem conhece a Deus sabe quem é. Quem conhece ao Senhor vai saber quem é, quem Ele mesmo é, quem você é. Se você buscar o Senhor, você vai conhecer ao Senhor e vai conhecer a si mesmo. Esse é o desafio do Calvino. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso bonito. Bonito demais. A gente conhece a gente mesmo na medida em que a gente se aproxima do Senhor. Então, eu acho que essa é a primeira ênfase dessa mensagem nessa noite, meus irmãos. Vamos conhecer o Senhor, vamos ter essa centralidade do Senhor na nossa vida. E ele fala aqui de um monte, não sei se vocês, na Bíblia de vocês está assim, tem a palavra monte no versículo 17? Ou não tem? Tem. Aqui tem. É o monte, vamos para o monte? Monte Sião? Onde fica o Monte Sião? O Monte Sião fica na cidade de Jerusalém. Uma montanha, lá tem uma pedra, e nessa pedra, é justamente nela que Abraão um dia foi sacrificar seu filho Isaac. Estão lembrados dessa história? Abraão leva o filho até um lugar onde ele vai sacrificar, e o que acontece na hora H? Na hora H, ele vai preparando a fogueira do sacrifício, e o Isaac fala com ele. Estão lembrados? Uma passagem difícil para lembrar no meio dos pais, não é? Porque o filho pergunta ao pai: pai, tem aqui a fogueira, né? Tem aqui o altar, mas cadê a ovelha para o sacrifício? E o Abraão está com o coração rasgado ao meio, porque o sacrifício é para o filho. E quando Abraão estava a ponto de colocar o filho no altar e matá-lo com um cutelo, com uma faca, um anjo do Senhor aparece e aponta um cordeiro, não é? E aí então o anjo diz: não faça isso com o menino, tire o menino, sacrifique o cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus, morto em nosso lugar, no Monte Sião, na cruz. Então essa profecia é muito importante para nós. Quando o profeta Joel diz que eu habito em Sião, o meu santo monte, não é? É um lugar sagrado? Sim, é um lugar sagrado, porque ali morreu o Salvador. Ali o Cordeiro de Deus foi sacrificado para a redenção da humanidade. Essa é a mensagem do Evangelho. Simples assim. Simples assim. Essa é a mensagem do Evangelho. Segunda palavra do profeta, que eu queria destacar hoje à noite,
é a palavra das bênçãos que o Senhor promete. Depois de tanta catástrofe, de tanta seca, de tanto gafanhoto, de um monte de desgraças e de ataques e de guerras, o profeta traz um anúncio de bênçãos. Então, o primeiro desafio é conhecer a Deus. A segunda palavra é do versículo 18. Haverá bênçãos. Que tipo de bênçãos aparecem ali no versículo 18? São três sinais ou 3 símbolos importantes, não é? Qual o primeiro? O mosto, ou o vinho. O vinho. Qual o segundo? O leite. Qual o terceiro? Água. Tudo líquido. Não é legal? Bonito isso, né? O vinho, o leite, a água. A terra prometida para o povo de Israel é descrita nesses termos, não é? É a terra que manda leite e mel. E aqui a gente tem essa visão. Naquele dia, os montes gotejarão vinho novo. As colinas gotejarão leite. Os ribeiros de Judá terão água corrente. Acabará o deserto, acabará a seca, acabará a fome. O Senhor promete prosperidade. Não apenas Joel fala disso, mas outros profetas falaram disso. Ezequiel fala disso. Ezequiel, no capítulo 47, Amós, no capítulo 9, e até mesmo no Salmo 107, tem a mesma profecia. Zacarias 14 fala sobre isso, sobre o fim da sequidão, sobre a restauração da terra por meio da mão do Senhor. As profecias falam desse lugar maravilhoso. E o próprio Apocalipse 22 fala de uma nova Jerusalém, fala de um novo céu, de uma nova terra, de uma restauração. Ou seja, fala de um lugar perfeito, bonito, cheio de água, cheio de fertilidade, cheio de alegria, cheio de paz. O Senhor promete para nós um lugar assim. Maravilhoso. E essa profecia aponta para o futuro, e que virá, mas que já começou a vir quando Jesus veio ao mundo. Quando Cristo veio ao mundo, essa profecia já começa a acontecer. Esse novo céu e essa nova terra serão uma realidade futura, mas ela já começou, essa realidade futura já começou a ser construída em Jesus. Né? E quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, lá em Atos 2, né? Os apóstolos estavam reunidos e o Espírito desceu sobre eles. Ali já estava se cumprindo a profecia de Joel, né? Falava dessas fontes de águas que transbordam, águas do Espírito Santo. Tenhamos esperança, irmãos. Eu tenho essa esperança de que a terra, essa terra, ainda será um lugar de bênção e paz. Eu ainda creio no poder restaurador do Criador sobre a nossa terra. E essa palavra, ela é uma palavra complexa, talvez, uma palavra difícil, é uma palavra que exige uma interpretação sutil, eu creio. Né? Como é que se interpreta isso aqui? Como é que vai haver um novo céu e uma nova terra? Né? Uma possibilidade de uma utopia inalcançável, uma coisa que nunca vai acontecer, mas que a gente acha que vai acontecer, e assim a gente vai vivendo. Outra possibilidade é a espiritualização dessa profecia, dizendo o seguinte: não, isso está falando da salvação da alma e não do corpo. Então não tem nada a ver com essa terra, tem a ver com o espírito. Quando eu morrer e for para outro lugar. Essa é uma possibilidade de interpretar o novo céu e a nova terra como sendo uma realidade transcendente, uma realidade fora da história, no futuro, na eternidade. Irmãos, eu não creio assim. Eu creio que essa é uma palavra, essa é uma profecia de algo que acontecerá aqui, neste mundo, e se estenderá para a eternidade. Então, é uma profecia que eu creio. O Senhor vai restaurar esta terra que nós conhecemos. E depois ainda haverá de nos levar para um outro mundo, um espaço, uma dimensão de restauração total neste universo, que é um mistério que não dá para explicar, que não dá para saber como,
mas a gente crê porque está revelado nas profecias de Apocalipse e nos profetas aqui, os profetas maiores e menores. Então eu creio, né, que quando fala da restauração, quando ele diz assim, naquele dia os montes gotejarão, haverá leite, os ribeiros de Judá terão água fluida, água corrente. Eu creio que essa profecia, em primeiro lugar, não é só para Judá, não é só para os judeus. Eu não creio que essa profecia não fale apenas que os judeus vão ter um futuro maravilhoso no mundo no futuro. Mas eu creio que todos nós, que amamos e servimos ao Senhor, todos nós, estrangeiros que nós somos, seremos agraciados. Veremos a nossa terra ser abençoada com vinho, com leite e com água fluente. Então isso é importante. Por quê? Porque todo o cenário lá fora, irmãos, no dia a dia, de segunda a sexta, é de terror. É a ideia de que caminhamos para o fim, para o caos. O mundo está caminhando para o aquecimento global, para a desertificação. O mundo está virando um deserto cada vez maior e tudo vai acabar assim. Essa é a grande profecia que a gente ouve todo dia, nos jornais, nas telejornais, na ciência. Todo mundo fala exatamente isso, né? Os rios cada vez mais poluídos, as montanhas desaparecendo, as florestas acabando. A floresta da Mata Atlântica já não existe mais, existe só 10% da Mata Atlântica. A floresta amazônica está sendo queimada, o cerrado apenas 60% existe, como um dia foi, o Pantanal está secando. Então a gente ouve isso todo dia, isso vai afligindo a gente, vai angustiando a gente. Então eu quero colocar aqui uma profecia de Joel, profeta Joel, que está nas Escrituras. O Senhor haverá de nos ajudar a abençoar essa terra e impedir a degradação. O Senhor haverá de iluminar os nossos corações. O Senhor haverá de mudar a nossa sorte, a sorte do mundo, agora e lá na eternidade, quando Ele vai completar essa grande obra de restauração de todas as coisas. Então essa é a segunda palavra, a palavra da bênção. A terceira palavra é do versículo 19, é também uma palavra do juízo, do dia do Senhor, juízo sobre as nações rebeldes, ou juízo sobre os povos que não aceitam ao Senhor, que não servem ao Senhor. Ele cita apenas 2 povos, mas tem muitos povos aqui, né? Mas ele cita 2, versículo 19. Quais são os 2 povos que não querem saber do reino de Deus aqui, nessa passagem de Joel? Quais são os povos que simbolizam a rebeldia contra Deus? Não é? Primeiro, Egito. O Egito, que é de onde o povo de Israel nasce como escravo e sai e se liberta. Mas que é símbolo de poder, de idolatria, as pirâmides, todos aqueles deuses do Egito, Ísis, Osíris, e tudo aquelas múmias e faraós, e todo aquele reino de glória e poder. O Egito representa toda uma cultura idólatra e que não teme ao Senhor e que atacou o povo do Senhor, atacou o povo de Judá e o povo de Israel. Derramou sangue do povo de Israel. E o outro povo é, além do Egito, Edom. Edom são descendentes de Esaú. Lembra da história? Esaú e Jacó eram 2 irmãos, um deles era Esaú. Esaú também atacou o povo de Israel muitas vezes, atrapalhou a chegada do povo de Israel na terra prometida. Quando Jerusalém foi atacada pelos babilônicos, Edom, os descendentes de Esaú, foram lá ajudar os babilônicos a destruir Jerusalém. E no Novo Testamento tem um rei que era de Edom, da raça dos edomitas, e que governava a terra da Palestina quando Jesus nasceu. Lembra daquele rei que queria matar as criancinhas? Qual é o nome dele? O rei que queria matar as criancinhas, quando Jesus nasceu, ele fez o massacre dos inocentes. Estão lembrados? Era o rei Herodes. Ele era de Edom, ele era edomita, mas era rei. Os romanos colocaram ele como rei sobre o povo judeu, né? Então, a profecia
terceira dessa passagem de Joel é a seguinte: que o Senhor trará justiça, Ele punirá aqueles que derramam sangue inocente. Então, se no versículo 18 a gente fala de derramamento de vinho, derramamento de leite, derramamento das águas do rio, no versículo 19 fala de derramamento de sangue inocente. O Senhor não poupará os genocidas deste mundo. O Senhor não passará o pano quente nas costas de gente que mata pessoas inocentes. Seja de Edom, seja do Egito, seja judeu israelense. Como agora eles estão cometendo genocídio, matando o povo de Palestina, o povo da Palestina, hoje. Essa palavra é para eles. O Senhor não bate palma para genocida. De nenhuma espécie. O Evangelho não tem nada a ver com genocídio. O Evangelho não justifica genocídio. O Evangelho não tem nada a ver com genocídio. Deus tem verdadeiro pavor e desprezo por aqueles que tiram a vida de pessoas inocentes. E o Evangelho é vida e não morte. O Evangelho é graça e não violência. Ainda essa semana eu assisti um documentário sobre uma pessoa que sobreviveu a Auschwitz. Ele era criança quando estava em Auschwitz, quando foi preso. E agora, aos 80 e poucos anos, ele resolve voltar para visitar o campo de concentração. E aí alguém pergunta para ele, um jornalista pergunta para ele: por que você voltou a este campo? Por que você resolveu visitar agora este campo? E ele respondeu: eu voltei porque eu venci e eu estou vivo. Hitler está morto. Ou seja, o que o profeta fala nessa terceira palavra, nessa palavra que estou acabando de dizer agora, é que o Senhor haverá de fazer justiça. O dia do Senhor é um dia de justiça. Então o dia do Senhor não é um dia por si só bom para todo mundo. O dia do Senhor é bom para aqueles que amam a justiça. Correto? Que amam a justiça. Mas o dia do Senhor vai ser um dia terrível para aqueles que odeiam a justiça. Porque serão julgados. Então o dia do Senhor é um dia de justiça, irmãos. É um dia de justiça. Haverá justiça. É isso que nós queremos. Esse é o nosso entendimento. De que o Senhor haverá de fazer justiça neste mundo. Esse mundo que contém tanta injustiça. Tanta coisa estranha. A última palavra, então, que agora nós vamos ler, está no versículo 20 e 21. É a palavra do futuro messiânico. Futuro messiânico. Judá será habitada para sempre e Jerusalém por todas as gerações. Sua culpa de sangue, ainda não perdoada, eu a perdoarei. O Senhor habita em Sião. Aqui fala da esperança, né, de um reino que permanece, que alcança toda a terra. Né? Isso é importante trazer essa mensagem. Isso não quer dizer que a gente seja, que a gente deva, né, desprezar ou relativizar as coisas que estão ao nosso redor acontecendo. Não, é sério, o que está acontecendo é sério no mundo. A crise que nós vivemos no mundo é uma crise muito séria, muito importante. E também nós não devemos ser um povo que fica pensando só no céu. Só no céu, só no céu, lá quando a gente for para o céu, lá quando a gente for para o céu. E a gente acaba desprezando essa terra aqui. Não, isso não é bom. Nós devemos ser um povo que entende que Deus está conosco agora. Esse lugar, essa terra, é terra santa. Não é só Jerusalém que é terra santa. Lembra da profecia de João, da palavra do Evangelho de João, quando começa? Que fala do verbo. O verbo virou gente, o verbo tornou-se carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade.
Então nós cremos que o Senhor habita este mundo, por isso devemos amar esse mundo e não desprezar essa terra que Ele nos deu, que Ele nos criou, nem desprezar o corpo que Ele nos deu, mas devemos cuidar do nosso corpo, crendo que Ele será restaurado. Veja, no credo apostólico diz assim: eu creio na ressurreição do corpo. Então eu não creio em céu onde só vai ter fantasminha, porque essa é a grande imagem que as pessoas têm na cabeça, né? O céu é um lugar assim de anjinho, de asinha, e as pessoas meio assim andando nas nuvens. Não é assim. Eu creio na ressurreição do corpo. Então, a última palavra que ele traz é sobre esse futuro messiânico, sobre esse dia do Senhor que se realiza a cada dia que passa, cada vez mais. Esse dia do Senhor que é futuro, mas também já é presente. É um futuro em transformação, é um presente em transformação. Num mundo onde haverá justiça e haverá paz. Para terminar, algumas reflexões para a gente. Como é que a gente vai interpretar esta passagem e como é que eu vou interpretar todo o Velho Testamento? Eu vou interpretar o Velho Testamento, essa passagem, apenas como se dirigindo aos judeus, se referindo aos judeus, a Israel, a que mora lá em Jerusalém? Não. Eu vou interpretar essa passagem a partir dos olhos de Jesus. Todo o Velho Testamento a gente lê e interpreta de acordo com o Evangelho de Jesus. É o Evangelho de Jesus que ilumina as Escrituras Sagradas na nossa ótica cristã, nós que seguimos a Cristo Jesus. Entende? Então tem um monte de passagem no Velho Testamento que é misteriosa, que é violenta. Tem um monte de genocídio no Velho Testamento. Já pararam para ler? Tem umas passagens que lá são violentas. Então a gente não deve ler as Escrituras sem os olhos de Jesus, porque senão a gente vai acabar distorcendo a palavra dele e achando que Deus veio só para um povo. Mas em Jesus ele abre a graça e o amor de Deus para todos os povos, inclusive nós aqui no Brasil, eu e você. Então todo o Velho Testamento deve ser lido a partir da ótica de Jesus. Foi isso que Filipe fez quando estava indo para Gaza e encontrou o eunuco caminhando, lendo uma passagem de Isaías. Filipe corre ao lado dele e pergunta: você entende o que está lendo? E ele fala: como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Então Filipe entra na carruagem do eunuco e passa a explicar, a partir do livro de Isaías, onde estava Jesus naquelas passagens do Velho Testamento. Essa é a nossa leitura, encontrar Jesus no Velho Testamento. E eu encontro Jesus aqui no livro do profeta Joel. Eu encontro Jesus aqui, porque em Jesus se cumpre o perdão de Deus, em Jesus se cumpre a profecia do Messias. Jesus é o Messias, nenhum outro será Messias. Os judeus, alguns judeus, ainda esperam a vinda do Messias. Nós não esperamos, porque nós cremos que é Jesus o Salvador e acabou, fechou. Nós não aguardamos outro Messias, nós cremos em Jesus. O povo no interior do Nordeste, na época de 100 anos atrás, foi atrás de Antônio Conselheiro, porque ele falava do Messias e ele parecia ser um Messias. Ele era um líder messiânico, Antônio Conselheiro, e o povo foi atrás dele. Então nós não precisamos correr atrás de ninguém, nós temos a Jesus. Então olhemos para Jesus, ouçamos a palavra de Jesus e sigamos a Jesus. Porque Ele é a luz que nos faz enxergar as Escrituras, entender as Escrituras. Ele é a palavra, na verdade. Ele é o Verbo. O Verbo se fez gente e habitou entre nós. Se o Verbo habita entre nós, se Deus habita entre nós, essa terra que eu piso é santa, é terra santa. Merece respeito, merece cuidado, consciência. Essa é a terra que tem a presença do Senhor. Se o Espírito Santo são as fontes de água viva que a gente tem dentro da gente, então bebamos dessa água, da água do Espírito de Deus, que
que nos foi dado em Jesus. Foi Ele que nos trouxe o Espírito. Foi Jesus que enviou o Espírito Santo para nós, para ser nosso companheiro, para ser a fonte inesgotável dentro da gente. Então, deixemos fluir o Espírito dentro de nós. Eu sei que às vezes a gente está bem deserto, tem dias em que a gente está seco, não é verdade? Em que a gente está ressequido, sabe? Que nem aquela correntinha, aquele rio que desaparece, fica só um filetinho de água. A gente é assim, às vezes. Mas a gente deve clamar para que Deus derrame do seu Espírito, nos inunde com água viva e com alegria e com força e graça e com esperança. A mensagem de Joel é de que nós precisamos nos arrepender todo dia, um arrependimento pessoal, mas também um arrependimento coletivo, um arrependimento como igreja, um arrependimento como povo de Deus nesse país. E fujamos do messianismo que ainda existe nesse mundo. Ainda existe muita gente se proclamando o Salvador, muito político dizendo que ele é um político enviado por Deus. Não caia nessa. Não caia nessa. Messias, Jesus. Não coloque a sua vida na mão de nenhum político, porque a sua esperança não está nele, no político. A sua esperança está em Jesus, ungido de Deus. A palavra Messias quer dizer ungido. E ungido é Jesus. E Jesus é ungido para que ninguém ocupe seu espaço, ninguém tome seu lugar. Ninguém. Vou cantar uma última canção e aí a gente segue.